O Muro das Lamentações. História, fé e esperança de um povo. O Muro das Lamentações, também conhecido como Muro Ocidental ou Kotel, é um dos locais mais sagrados do mundo para o judaísmo, localizado na cidade velha de Jerusalém. Ele representa não apenas os restos físicos do antigo Templo de Salomão e do Segundo Templo, mas também séculos de devoção, sofrimento, esperança e fé do povo judeu. Seu nome evoca a memória da destruição, mas também a promessa de restauração. Após o rei Davi preparar o terreno e os recursos, ali se guardava a Arca da Aliança. No Santo dos Santos, o povo foi levado ao exílio na Babilônia, iniciando um período de profunda dor e reflexão espiritual. Era o lugar onde Deus fazia habitar o seu nome. O templo simbolizava a aliança entre Deus e Israel, e era o único local onde sacrifícios podiam ser oferecidos. Salomão construiu o templo no Monte Moriá, onde, segundo Gênesis 22, Abraão quase sacrificou Isaque. Esse segundo templo era mais simples, mas não menos significativo. Foi ampliado e restaurado séculos depois por Herodes, o Grande, entre 20 AC e 70 DC, tornando-se uma das maiores e mais magníficas construções da antiguidade. A cidade foi sitiada, saqueada e queimada. O segundo templo foi totalmente destruído, cumprindo a profecia de Jesus de que não ficaria pedra sobre pedra. Esse lugar se tornou o centro espiritual do povo de Israel, da grandiosa estrutura construída por Herodes. Restou apenas uma parte do muro ocidental de contenção do Monte do Templo. Esse fragmento, o Kotel, se tornaria ao longo dos séculos o símbolo de toda a dor e esperança do povo judeu. Da origem. O Templo de Salomão. Ali, Maria e José apresentaram Jesus ao Senhor. Lucas 2 e 22 a 38, e foi ali que ele, ainda jovem, discutiu com os mestres da lei. Os judeus sempre o chamaram de Hakater Hamarav, Muro Ocidental. A história do Muro das Lamentações começa com o Templo de Salomão. Erguido por volta do século X a, o Talmud afirma que a presença de Deus permanece no lado ocidental do templo. As lamentações ali entoadas não eram apenas pela perda física do templo, mas pelo afastamento espiritual, pelo exílio, pelas perseguições sofridas e pela esperança de um Messias restaurador. Uma dessas paredes de contenção viria a se tornar o que hoje chamamos de Muro das Lamentações. O templo foi grandioso, construído com cedros do Líbano, ouro e pedras preciosas. Reis 6. Chorar pela perda do templo é reconhecer que o mundo ainda carece da justiça e paz prometidas, mas também aponta para a esperança da vinda do Messias e da restauração de todas as coisas. Judeus ainda podiam orar no muro, mas com muitas restrições. Em 1948, após a independência de Israel, Jerusalém foi dividida e a Cidade Velha ficou sob controle da Jordânia. Por 19 anos, os judeus ficaram proibidos de acessar o muro. Mas em 58/6 AC, o templo foi destruído pelos babilônios, liderados por Nabucodonosor, e a arca se perdeu. Soldados judeus chegaram ao muro e choraram, tocaram o chofar e oraram. Uma cena histórica. Desde então, o muro tornou-se um local de oração livre e um ponto central da identidade nacional e religiosa de Israel. 2. O Segundo Templo. Com a autorização do rei Ciro da Pérsia, os judeus retornaram a Jerusalém e reconstruíram o templo por volta de 51/6 AC. Esdras 6. Mesmo após séculos de dispersão e perseguições, o povo judeu continuou retornando, orando e esperando. Cada pedra testemunha a fidelidade de Deus em meio ao sofrimento. Herodes aumentou a esplanada do templo e ergueu imensas muralhas de contenção para sustentar o monte do templo, formando plataformas sobre as quais o templo e seus pátios foram construídos. Foi neste templo que Jesus ensinou, expulsou os cambistas e profetizou sua destruição. Mateus 24, 1-2. 3. A destruição pelo Império Romano. No ano 70 DC, os romanos, sob o comando de Tito, cercaram Jerusalém durante a Grande Revolta Judaica. Milhares de judeus foram mortos e outros foram levados cativos. Foi um trauma nacional. Embora o Novo Testamento ensine que o verdadeiro templo agora é Cristo, é um monumento vivo da fé, da resistência e da esperança. É o grito silencioso de um povo que jamais esqueceu sua aliança com Deus. É também o lembrete de que, por trás da ruína, ainda há promessa.
João 2:19-21 negativos e que o Espírito habita nos crentes. Ele não abandona sua promessa. E sua presença permanece, mesmo quando tudo parece perdido. 1 Coríntios 3:16. O muro é lembrança viva da história de Jesus, da fé dos patriarcas e da profecia cumprida. 4. O nome, Muro das Lamentações, o verdadeiro templo é eterno. E um dia, Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 21:4. O nome Muro das Lamentações surgiu entre os cristãos e muçulmanos no período medieval, ao observarem judeus chorando diante do muro pela destruição do templo. Ali, durante séculos, os judeus oraram, lamentaram e colocaram orações escritas em papéis entre as pedras. A reconstrução seria, segundo muitos, um sinal dos tempos messiânicos. 5. Significado espiritual e teológico. O Muro das Lamentações se tornou símbolo de 3 pilares fundamentais da fé judaica. A presença de Deus, apesar do templo ter sido destruído, acredita-se que a Shekinah, a presença divina, jamais abandonou aquele lugar. A aliança e a esperança. O muro é lembrança da aliança eterna entre Deus e Israel. Lamento e redenção. O lamento não é apenas tristeza, é um ato de fé. 6. O muro na história moderna. Durante séculos, Jerusalém esteve sob domínio muçulmano e, mais tarde, otomano. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel reconquistou a cidade velha de Jerusalém. 7. O muro hoje. O Muro das Lamentações é local de intensa atividade espiritual. Milhões de judeus e turistas visitam o local anualmente. Papéis com orações são colocados nas frestas entre as pedras. Celebrações religiosas, como bar mitzvahs e cerimônias militares, ocorrem ali. O local é dividido em áreas para homens e mulheres, seguindo a tradição ortodoxa. No coração do povo judeu, o muro continua sendo o elo entre a terra e o céu, o último vestígio visível do templo que abrigou a presença divina. 8. O muro na tradição cristã para os cristãos. O muro também tem significado. Ele representa a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, entre o judaísmo e o cristianismo, e convida ao respeito pela história e pela promessa de redenção futura. 9. Esperança e profecia para o povo judeu. O muro aponta para a esperança na reconstrução do templo. Algo que ainda é muito presente na liturgia e nas orações. Para os cristãos, a profecia se cumpre em Jesus, mas o muro continua sendo um lembrete de que a restauração completa do mundo ainda está por vir. Conclusão: o Muro das Lamentações é muito mais que pedras antigas. Para judeus, cristãos e toda a humanidade, o muro continua dizendo: Deus habita com os que choram e esperam.